Renata Show era um pequeno garoto comum, baixinho, frágil, sem nenhuma condição especial. Mas um dia, ele viu um jogo de vôlei transmitido na TV, e naquele jogo, ele viu alguém que mudou a sua vida. O pequeno gigante. Um jogador também baixo, mas que saltava alto, que enfrentava gigantes de frente, que não deixava sua estatura ser o limite. Naquele instante, Renata não só viu um jogador, ele viu o reflexo daquilo que ele podia ser. E é aqui que começa a nossa primeira grande lição de Renata. Sonhos nascem quando alguém te inspira. Quantas vezes você já ficou se perguntando: isso não é pra mim, eu não tenho o que é preciso, sou pequeno demais, pobre demais, fraco demais. Renata também poderia ter pensado isso, mas ele não parou na barreira, ele escolheu acreditar no que viu. O pequeno gigante se tornou sua bússola, e é esse o poder de um sonho. Ele nasce de um momento, mas transforma em combustível para uma vida inteira. O que você tem assistido, quem você tem escolhido para ser a sua referência, porque no fundo, os sonhos que alimentamos são moldados pelo que deixamos entrar em nossa mente. Se você só vê o fracasso, só escuta críticas, só observa negatividade, você acredita que não pode. Mas se você encontrar uma inspiração de verdade, pode ser em uma pessoa, em uma história ou até mesmo em um personagem que você tanto gosta, isso pode redefinir o seu futuro. Renata nos mostra que não importa de onde você começa, o tamanho de um sonho é muito maior do que as suas limitações. O que faz a diferença não é ter tudo nas mãos, mas acreditar que você pode sim chegar lá. A força do esforço. Renata não tinha nada que jogasse a seu favor, não tinha altura, não tinha experiência, não tinha sequer um time para treinar no início, mas ele tinha algo que poucos possuíam naquele momento, que era a fome. Fome de melhorar, fome de jogar, fome de vencer, até mesmo fome de não desistir, mesmo que quando parecia impossível. Bom, e aqui vai a primeira lição, que é muito simples, que é de fato que talento abre portas, mas o esforço constrói caminhos. Renata não nasceu um gênio do vôlei, ele não nasceu pronto, ele foi lapidado a cada treino, a cada queda, a cada salto em que errou, o tempo que caiu de cara no chão. E é isso que tornou a sua história tão poderosa. Ele nos lembra que ninguém é pequeno demais quando escolhe não desistir. E agora cá entre nós, quantas vezes você já olhou pra alguém e pensou: ele está lá porque tem talento, mas você esquece de enxergar as horas de esforço que ninguém vê. Ninguém tá vendo esse momento, ninguém. Renata nos mostra exatamente isso. Ele não se compara com quem tem vantagens, ele não perde tempo reclamando do que não tem. Ele pega o que tem, suas pernas rápidas, seu coração inabalável, e transforma em força. E indo direto ao ponto com vocês, o esforço não garante, repetindo, o esforço não garante que você será o melhor, mas garante que você será melhor do que era ontem. E essa é a única comparação que realmente importa. Você pode não ter nascido com todas as cartas na mesa, pode sentir que o mundo inteiro tem vantagem sobre você, mas existe algo que só você pode decidir: a intensidade do seu esforço. E é isso que separa quem apenas sonha de quem realiza, de que ninguém precisa ser perfeito para ser grandioso. Ele mostra que quando você dá todo de si, mesmo sem garantias, você está vencendo. O valor da parceria. Renata sempre sonhou em brilhar, mas descobriu cedo uma verdade dura: ninguém vence sozinho. Quando ele cruza o caminho de Kageyama, o rei da quadra, é como o fogo que encontrava o vento. Ao mesmo tempo em que um desafiava o outro, juntos eles se tornaram imparáveis. Parcerias certas não anulam a sua força, elas a multiplicam. Renata tinha velocidade, explosão e paixão. Kageyama tinha precisão, técnica e a visão de jogo. Separados eram promessas, juntos se tornaram realidade. Na vida, muitas vezes carregamos o peso de querer provar tudo sozinho, mas a verdade é que sem conexões, sem alianças, sem pessoas que acreditam e somam com a gente, o caminho fica mais pesado e mais difícil, e também mais curto. Renata nos ensina isso de forma simples. Ele não precisava ser completo, ele precisava encontrar alguém que completasse o que faltava. A verdadeira força não é o que está apenas em você, está no quando você consegue confiar, cooperar e crescer ao lado dos outros. O ego isola, a parceria expande. Pensando nisso, quem é o seu Kageyama? Quem é a pessoa que te desafia a ser melhor, que não te deixa acomodar, que te mostra que você pode ir além? Às vezes é um amigo, é um parceiro do trabalho e é alguém que você nem gosta no início, sabe? E realmente acontece, mas que faz você sair do lugar. E o que importa é reconhecer que ninguém precisa carregar o mundo sozinho nas costas. A vida ganha potência quando a gente aprende a jogar em equipe. É a prova de que maiores voos só são possíveis quando você aceita saltar junto. Superando limitações. Renata sempre carregou um defeito que todos apontavam: a altura.
No vôlei, um esporte dominado por gigantes, e ele era o baixinho sonhador. Mas em vez de desistir, ele fez sua fraqueza o combustível para sua grandeza. As limitações só têm poder sobre você se você aceitar o rótulo que o mundo coloca em você. Hinata nunca cresceu em centímetros, mas cresceu em salto, em velocidade, em vontade. E enquanto os outros confiavam no que já tinham, ele lapidava o que ninguém acreditava que bastava. Quantas vezes você já deixou de tentar porque alguém te disse que não era pra você? Quantas vezes você acreditou que suas desvantagens eram motivo para desistir? Hinata mostra que não é o tamanho que importa, mas a forma como você usa o que tem. Ele não tentou ser igual aos gigantes, ele tentou ser único. E é isso que o fez extraordinário. Indo direto ao ponto, a diferença entre fracasso e superação está no como você reage às suas fraquezas. Todo obstáculo pode ser transformado em estratégia. Na vida sempre haverá algo que parece te impedir. Falta de recursos, críticas, comparações. Mas você só tem duas escolhas: reclamar e aceitar o rótulo, ou usar suas limitações como trampolim para crescer. Renato escolheu a segunda opção. E é por isso que ele, o mais improvável dos jogadores, conseguiu se tornar um pequeno gigante. O que a gente pode aprender com ele, que sua fraqueza pode ser justamente a sua marca, que o impossível é apenas o que você ainda não tentou o bastante. Esse capítulo é sobre ressignificar as suas limitações e transformá-las em poder. O poder da paixão. Bom, se existe uma palavra que define esse personagem, essa palavra é paixão. Ele não joga vôlei porque precisa, ele não joga vôlei porque alguém mandou, ele joga porque ele simplesmente ama. E esse amor é o que faz ele levantar todos os dias, mesmo quando tá todo conspirando contra. A paixão é a chama que mantém o impossível vivo. Renato não tinha altura, ele não tinha experiência, não tinha nem time, mas ele tinha fogo nos olhos. E esse fogo arrastava ele para frente, mesmo quando ninguém acreditava. Quantas pessoas você conhece que tem talento? E quantas vezes você mesmo deixou de perseguir algo que parecia difícil demais? O talento pode te colocar no jogo, mas só a paixão vai te manter nele até o fim. A paixão é o que transforma esforço em prazer. Quem ama o que faz não precisa de motivação externa. Sem paixão, qualquer obstáculo parece intransponível. Com a paixão, até o impossível parece só mais um treino. E na vida, você não vai vencer apenas porque é bom, você vai vencer porque não desiste. E ninguém desiste quando ama de verdade aquilo que faz. Hinata não era o melhor, mas ele era o mais apaixonado dentre todos os jogadores que estavam ali. E essa paixão foi o suficiente para empurrá-lo além dos limites, além das críticas, além das comparações. E o que a gente pode aprender é que a verdadeira força não vem do corpo, vem do coração. Quando você ama o que você faz, não existe cansaço, não existe desistência. Existe apenas a vontade de tentar de novo. Esse capítulo é só um lembrete de que, se você não ama o caminho que escolheu, vai ser muito difícil de chegar até o final. Trabalho em equipe. Renata tinha paixão, ele tinha determinação, mas havia um limite que ele nunca conseguiu atravessar sozinho. E é aqui que entra uma das maiores lições de Haikyuu. Ninguém vence sozinho. O talento individual só floresce quando encontra parceria. Renata era rápido, explosivo, incansável, mas sem alguém que confiasse nele, suas corridas eram em vão. Sem um levantador à altura, seus saltos só terminavam em frustração. Então surge Kageyama, o rei da quadra. Arrogante, exigente, mas uma habilidade que completava exatamente aquilo que Hinata precisava. Mas e você, não se cansa de fazer tudo sozinho? Quantas vezes você acreditou que, se dependesse de alguém, seria fraqueza? A verdade é que a vida é como vôlei. A bola só cruza a rede quando existe confiança entre as mãos que tocam nela. Trabalhar em equipe não é abrir mão da sua força, é multiplicá-la através da força do outro. Um talento isolado pode brilhar, mas só uma equipe pode vencer a batalha de verdade. Confiar em alguém não te enfraquece, te liberta. Confiar em alguém não te enfraquece, muito pelo contrário, ele te liberta. E aqui vai um ensinamento para você, e aqui vai um ensinamento da vida real. Renata sozinho era apenas um garoto apaixonado. Com Kageyama ele se tornou imparável. Isso nos ensina algo essencial. Na vida você vai precisar de pessoas que te desafiem, que completem a sua fraqueza e que te façam crescer. E da mesma forma, você será o apoio de alguém. Sozinho você pode até ir mais rápido, mas junto você vai muito mais longe. O que aprendemos com Hinata e Kageyama? Que a verdadeira fraqueza nasce quando você reconhece: eu não preciso ser tudo, eu só preciso dar o meu melhor dentro do time certo. Bom, esse capítulo é um convite para olhar ao redor e se perguntar quem são as pessoas que caminham com você. Você está confiando nelas de verdade?
Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ah, e o mais importante, você também está sendo confiável para elas? Já é uma coisa para se pensar, hein? A grandeza está nas pequenas coisas. Hinata não nasceu para ser gigante em altura, mas ele nasceu para ser gigante em essência. Ele enxergava beleza naquilo que quase todo mundo ignorava, ou até mesmo ignora. O som da bola batendo no chão, a sincronia de um passe perfeito, a sensação de voar, mesmo que por poucos segundos, quando saltava. Enquanto outros reclamavam do esforço, Hinata ele sorria, porque para ele cada detalhe era uma vitória invisível. A grandeza não está em coisas enormes, ela está em como você vive o simples. Poucos, infelizmente, entendem isso. A maioria espera o grande momento, o emprego perfeito, a viagem dos sonhos, o sucesso que muda tudo. Mas Hinata nos mostra que o segredo não é esperar o extraordinário, é transformar o ordinário em algo extraordinário. Pensa comigo por um breve momento. Quantas vezes você deixou de valorizar algo porque achava pequeno demais? Quantas vezes ignorou o simples abraço, o café, uma caminhada, achando que não significava nada? Mas são justamente esses pequenos momentos que, lá na frente, viram as memórias mais preciosas. A vida ela não se mede por grandes conquistas, mas pelo brilho dos detalhes, sabe? Quem aprende a valorizar o pequeno nunca vive uma vida vazia. A felicidade não está em esperar o futuro, mas em perceber o presente. A grandeza verdadeira é silenciosa, discreta e muitas vezes invisível aos olhos apressados. Hinata não se transformou no pequeno gigante porque esperava o momento certo. Ele viveu cada treino como se fosse uma final. Ele celebrou cada ponto como se fosse um título. Ele transformou cada instante em um degrau para algo maior. Na vida real, você já sabe, é a mesma coisa. Quem vive com presença transforma dias comuns em dias memoráveis. E olha só, cá entre nós, a gente não precisa esperar algo extraordinário para começar a viver intensamente. Tudo o que temos de verdade está no agora, no presente. Olha ao redor, valorize o que parece pequeno, porque no fim vai perceber que eram essas coisas que realmente faziam a sua vida ser grande. O verdadeiro significado da vitória. Para muitos, vencer é bem simples, é derrotar o outro, ser o melhor, é conquistar o título. Mas Hinata, ele nos ensina outra visão. A vitória não é apenas o placar, a vitória está no crescimento que você tem durante o caminho. Vencer não é sempre subir no pódio, às vezes é simplesmente não desistir. Hinata sim perdeu muitos jogos, foi bloqueado, caiu, errou, ele até chorou. Mas ele nunca deixou de voltar para a quadra com a mesma energia. Isso é uma vitória. Vitória contra o cansaço, contra a dúvida, contra a voz interna que dizia: você nunca será o grande o bastante. Tem aquela sensação muito ruim que você fica se comparando com os outros e isso é ruim demais. E também tem as vezes que você acreditou que você fracassou só por você não ter conseguido chegar em tal lugar, feito tal coisa, ou alcançar ou chegar onde você queria. A verdade é que o fracasso ele não existe para quem continua tentando. Cada queda é um treino, cada não é um degrau, cada dor é um combustível para a próxima tentativa. E te digo mais, a vitória verdadeira não está na comparação, mas no progresso. Quem só busca ganhar, um dia se esvazia. Quem busca crescer, nunca perde. Perder em um jogo não define você, mas desistir sim. Shoyo não jogava apenas para ganhar, ele jogava para transformar. Cada partida era uma chance de evoluir, cada adversário um professor. Cada derrota, um lembrete que o caminho ainda não tinha acabado. O verdadeiro significado da vitória está em se tornar alguém melhor a cada dia. Eu digo pra você que vencer não é ter mais medalhas, mais títulos, mais aplausos. Vencer é olhar para si mesmo ontem e perceber que hoje você está mais forte, mais maduro e mais corajoso. E é por isso que Hinata, o pequeno gigante, nunca foi pequeno, porque sua grandeza não estava na altura, nem no placar, estava na alma. E é uma vitória que ninguém pode tirar.